Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um call mensal da Gard. Aqui conosco hoje nosso CEO Marcelo Giuffrida, nosso CIO Carlos Calabrese, nosso economista-chefe Daniel Wicks. Como de costume, a gente vai iniciar o call falando um pouco do cenário econômico com o Daniel e depois a gente passa a palavra para o Calabrese para falar um pouco mais de cenários e posições. Lembrando que a gente vai deixar as perguntas para o final do call. Vocês podem fazer através do chat, podem direcionar elas a qualquer participante do call. Daniel, passo a palavra para você agora. Boa tarde. Boa tarde, João. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Vamos começar aqui com a nossa parte do cenário econômico, começando com o cenário internacional, como a gente sempre faz, né? Então, basicamente, o que a gente tem visto nos Estados Unidos é um pouco da discussão de Fed. A gente tem visto que, enfim, mais recentemente, o debate sobre o taper, né, ganhou força dentro do comitê, e aí a gente chama atenção para a mudança de expectativas, né, em relação à taxa de juros, e isso decorre também um pouco da discussão do taper que a gente viu no último FONC, conforme mais participantes começaram a ver aí mais altas já em 2022, mas principalmente a mediana que subiu para 2023, né? E aí, no quadro do lado, a gente coloca aí a mudança também na discussão entre os membros mais hawkish, que já trazem aí abertamente a discussão do taper. Isso daí tudo decorre, né, tanto dos dados econômicos que vieram mais fortes, né, principalmente a parte de emprego, que o Fed tem dado mais atenção, mas também os dados de inflação, cujas últimas leituras vieram bem forte, também destacam aí para uma discussão um pouco mais firme a respeito do taper, né? Ainda que a gente mantenha nosso cenário base como um taper que comece em janeiro do ano que vem, acho que vale notar que a discussão tem ganhado mais corpo do que a gente imaginava, e aí com isso a gente traz também um cenário de risco, entre aspas, que é você antecipar essa discussão para o fim de 2021 e talvez até o começo já em dezembro, né? Ainda não é nosso cenário base, no entanto, a gente tem monitorado aí a evolução dos dados e da discussão para, enfim, mapear aí esse possível risco de antecipação do taper, né? Então, só para colocando em números, né, o payroll tem rodado aí em média ao redor de 500 mil por mês, e a gente viu até o último payroll rodando mais forte do que isso, mas de certa maneira faz com que você consiga aí alcançar os níveis pré-crise já em meados de 2022, o que seria já um substantial progress, que é o que exatamente o Fed tem dito que é o seu objetivo, né? Então, com isso, acho que faz sentido essa discussão do taper ganhar corpo. E aí também, olhando do lado da inflação, né, a gente traz aí o gráfico da direita, em que a gente vê que também nas métricas aí, né, olhando uma média móvel, que é mais ou menos o que o Average Inflation Target, enfim, nos traz como objetivo, que você ao longo do ano que vem também vai rodar aí nas diversas métricas já acima da meta de 2%. Tá? Então, lembrando que assim, se a gente antecipar de fato o taper para o final desse ano, a gente já estaria também provavelmente trazendo aí altas para o fim do ano que vem, né? Então, acho que é uma mudança significativa e é isso que tem sido o debate aí no cenário internacional, com as diversas consequências, né, para, enfim, o cenário global como um todo, e uma delas é uma possível sustentação aí do dólar frente às outras moedas, tá? Então, acho que, assim, basicamente, dos Estados Unidos, a gente segue com a mesma cabeça, economia forte, inflação, apesar de temporária, mas com uma persistência maior e alcançando níveis também mais altos do que o antecipado, e aí a reação vinda aí do Banco Central americano, tá? Então, essa é a parte dos Estados Unidos. Olhando um pouco sobre Europa, a gente também viu aí um ganho de momento na retomada, isso daí basicamente decorrente da reabertura da economia no bloco, que vem também num cenário de pick-up ali na vacinação, que tem sido muito consistente, né, depois daquele tropeço no começo, e a gente já vê aí um crescimento mais equilibrado, provavelmente fazendo pico no terceiro trimestre,
mas também a gente tem que notar que a parte do fiscal lá também tem andado de maneira mais célere do que a gente imaginava, e aí com isso a gente consegue também vislumbrar um segundo semestre em que o fiscal na Europa, enfim, volte a ajudar a economia, principalmente tende a beneficiar os países da periferia de uma maneira mais significativa, né? Então, também aqui um cenário que, enfim, a gente já esperava que teria algum tipo de pick-up, mas isso daí tem sido corroborado aí pelos últimos dados, e aí, enfim, basicamente é isso que a gente mostra aí no gráfico da esquerda, que são os índices de confiança melhorando aí, enfim, por maior parte do bloco econômico. Bom, aí eu acho que assim, são duas notícias boas, né, de crescimento, Estados Unidos e Europa, onde a gente tem visto aí um pouco mais de decepção, são nos dados de China, né? A gente tem visto aí um viés de baixo para o crescimento, enfim, ainda acima de 7%. No entanto, os últimos dados que a gente viu, tanto de vendas no varejo, produção industrial, investimento na FBKF e também crédito, vieram na margem aí, nos últimos 2-3 meses abaixo das expectativas, né? Isso começa a levantar algum tipo de medo ou receio de uma desaceleração mais forte na China, mas quando a gente olha o resto, né, ou seja, as ferramentas que o governo chinês e as limitações que ele teria para combater uma desaceleração mais acelerada, isso nos deixa mais tranquilo, tá? Porque você tem espaço, a sua inflação não está rodando em níveis tão preocupantes, então haveria espaço tanto fiscal como parafiscal, e mesmo no crédito, para você combater aí uma desaceleração além do desejado. Outra coisa que tem chamado a atenção é que o ritmo diário da vacinação na China tem, enfim, tem rodado aí ao redor de 20 milhões, né, na média. Isso também faz com que você tenha uma força aí vinda da própria economia, né, do lado doméstico, que também deva sustentar aí o crescimento, em detrimento a um setor externo que começa a desacelerar, e que, pelo menos é o que a gente tem visto nos dados aí de balança comercial, né? Bom, e aí só para terminar a parte internacional, basicamente, enfim, um grande risco que a gente tem é a parte da pandemia, né? E essa nova cepa, a variante Delta, que tem chamado a atenção. E aí a gente traz os dados de Reino Unido, nesse gráfico da esquerda, justamente para mostrar que a gente tem visto uma discrepância grande entre os novos casos, né? E aí a variante Delta já é a variante dominante naquele país, que tem uma taxa de vacinação bem alta. No entanto, essa vacinação tem feito com que, de maneira geral, os óbitos, né, ou seja, as internações ou qualquer estresse sobre o sistema de saúde continue bem contido. Isso faz com que, apesar dessa nova variante ser mais contagiosa, preocupar num país com alta cobertura de vacinação, isso não tem se tornado um problema e não deve, enfim, atrasar aí o processo de reabertura nesse país, o que foi até confirmado aí mais recentemente pelo premier Boris Johnson, que, enfim, tem mantido aí os planos de reabertura total da economia ainda esse mês. E aí, então, como que a gente olha esse risco? Basicamente, esse risco parece ser mais proeminente em países com baixa cobertura de vacinação, né? E esse é o gráfico da direita, onde a gente, enfim, olha aí os países que mais nos preocupam, uma vez que essa taxa menor de vacinação poderia levar aí a segundas ondas ou terceiras ondas que fossem mais estressantes para o sistema de saúde e, de certa maneira, atrasasse aí o processo de reabertura da economia. Então, com isso, a gente olha países emergentes, né? E aí África do Sul acho que é o exemplo mais claro agora, né? Que tem uma baixa cobertura de vacinação e está sofrendo uma nova onda do Covid e implementando lockdowns, mas também alguns países na Ásia também que ficaram para trás no processo de vacinação. Quando a gente olha mais para a direita, são países que nos preocupam menos nesse quesito, tá? Então, basicamente, a gente pode ver aí alguma diferenciação na performance dessas economias. Então, assim, de forma geral, o nosso cenário global continua relativamente positivo. É um cenário ainda de crescimento, é um crescimento mais sincronizado agora com a Europa entrando nesse jogo. No entanto, a gente começa a ver, né, e a gente já ressaltou isso na nossa última reunião, mudança de postura dos bancos centrais, né? Na Europa ainda não, na Europa, enfim, você continua com uma
enfim, taxa de inflação relativamente baixa, isso faz com que o ECB consiga ficar por mais tempo na sua posição acomodatícia, mas, no entanto, a gente tem visto, e a gente vem ressaltando isso daí, diversos bancos centrais já mudando seu stance de política monetária, se já não mudaram, mas pelo menos sinalizando que vão diminuir os estímulos, né? E aí eu acho que vale notar que no final do ano a gente vai ter um cenário um pouco mais conturbado, em que o Fed pode já estar ali, né, enfim, começando a mudar ou tirar o pé do acelerador e começando o seu taper, mas também outros bancos centrais subindo juros ou terminando os seus programas de estímulo, e ao mesmo tempo que também nos Estados Unidos a gente vai ter uma discussão mais concreta aí sobre o fiscal, né, que parece que ficou mais para o último trimestre, lembrando que esse novo pacote fiscal também vai ter a contrapartida de aumento de impostos. Isso daí também deve ser levado em conta aí quando a gente imaginar, enfim, como vai ser a performance dos mercados mais para o final do ano. Me parece ainda que a gente continua num cenário, a princípio, que continua uma janela aberta, no entanto, a gente tem que ficar bem, enfim, com uma atenção redobrada aí em relação ao que vai ser essa mudança de postura e talvez um cenário de menor liquidez a partir do final do ano, tá? Então, basicamente, esse é o nosso cenário internacional, nosso plano de fundo, e aí eu passo aqui para o Brasil para continuar com o nosso call. E aí aqui eu acho que assim, a gente também teve algumas dúvidas sobre o processo de vacinação, né? Principalmente no mês de junho, que a gente viu aquela queda do ritmo de vacinação. No entanto, a gente, enfim, ressaltou que era um problema mais localizado, e agora a gente já vê a retomada aí do processo de vacinação de maneira mais célere. Isso daí é representado aqui, né, pelo efetivo, né, de vacinação rodando acima do nosso cenário conservador e caminhando para alguma coisa entre o nosso cenário conservador e mais otimista. Isso faz com que a gente continue confiante, né, no cenário de atividade. Tá? Mais recentemente, a gente viu os bons dados do primeiro trimestre de PIB, e a gente revisou nosso PIB de 4,5 para 5,5, justamente também incorporando essa maior certeza que o cenário de vacinação está indo muito bem, né? Então, grande parte, acho que do nosso cenário, né, de mais otimista aí para PIB, vem justamente da parte de serviços. A gente olha bastante esses outros serviços, né, que são serviços prestados à família, aí tem, enfim, tanto tudo de recreação, restaurantes, etc., que foram mais prejudicados pela pandemia, pelas restrições sociais, e agora a gente vê com uma maior convicção essa volta da atividade nesse segundo semestre. Tá? Então, isso daí, esses outros serviços pesam quase 15% no PIB, isso daí perfaz o nosso cenário mais otimista, principalmente quando a gente compara com o Banco Central, que tem um cenário um pouco mais conservador, né, de PIB, ao redor de 4,5%, a gente vê que grande parte da diferença está na retomada de serviços, que a gente continua bem confiante. E aí o ponto todo tanto a vacinação funcionando melhor e o PIB, enfim, com sinais um pouco mais otimistas, e tudo, enfim, todas as revisões que a gente viu nos mercados, isso faz com que a paz fiscal continue reinando, né? Então é interessante ver que desde a aprovação do orçamento, né, depois daquela confusão toda, a gente tem visto aí sinais melhores, tanto de atividade como de vacina. Isso faz com que as demandas por mais gastos fiscais continuem relativamente mais contidas em Brasília. No entanto, a gente vem chamando a atenção que ainda vai existir a discussão sobre esse novo Renda Brasil, e isso acaba entrando também um pouco acho que na discussão sobre o que vai ser esse final de governo Bolsonaro e o que vai tentar ser feito aí para um cenário de reeleição do presidente. E aí é interessante que, apesar do mercado ter incorporado, né, e a gente viu isso, enfim, com um rally de ativos, né, nos últimos 2 meses, que um pouco está sendo revertido, né, mais recentemente, mas de qualquer maneira a gente viu essa melhora nos ativos, em grande medida reagindo a esse melhor cenário de vacinação, reabertura e, consequentemente, PIB, e isso daí diminuindo as pressões fiscais. No entanto, o que a gente vê é que, para a população, a sensação térmica continua ainda não refletindo essa melhora que os mercados já entenderam, né? E isso faz com que, quando a gente olha a aprovação do governo, ela continue relativamente baixa, né? E até piorou na margem. A gente, olhando o Datafolha aí, a gente vê que o Ótimo e Bom alcançou em
24%, na soma desses dois. Isso faz com que exista uma percepção de uma fragilidade maior em relação ao governo, né? Isso daí decorre não só de uma sensação térmica de algo passado, que era aquele gosto amargo da vacinação não estar funcionando e você ter passado por uma recessão relativamente profunda, ao mesmo tempo que você tem um cenário de inflação bem desafiador e também segue aí com, enfim, um bombardeio grande na imprensa, na opinião pública como um todo, e a CPI veio também para piorar essa situação do governo, ao mesmo tempo que também novas denúncias aí, principalmente numa bandeira do governo anticorrupção, um governo que não existia corrupção, também ajudou aí a piorar essa percepção. No entanto, assim, eu acho que grande parte disso reage também à economia. Então, eu acho que uma mensagem que a gente quer deixar aqui é muito difícil tirar conclusões baseado na foto, né, que ainda é uma percepção oriunda de um passado, né, econômico que não estava tão bom. Ao longo do tempo, a gente imagina que essa aprovação do governo, pelo menos a avaliação do governo, tende a mudar conforme o nosso cenário de reabertura, vacinação e recuperação econômica comece a se concretizar. Tá? Então, basicamente, talvez o governo continue ainda passando aí pelo seu pior momento agora, e ao longo do tempo, essa dicotomia de visão que a gente vê entre mercado financeiro e a população como um todo tenda a diminuir conforme a gente avance aí nesse processo de recuperação. Bom, e aí, aproveitando essa deixa sobre a percepção ruim, né, que a população continua tendo da economia, acho que um dos grandes culpados aí acaba sendo o cenário de inflação, né? A gente vem chamando a atenção para a tempestade perfeita inflacionária que a gente viu, e é interessante esse gráfico da esquerda que mostra, enfim, a sequência de choques que a gente passou, né? Primeiro foi um choque de alimentação que vem desde o final do ano passado, e depois isso se aliou a um choque de administrados, que primeiramente veio com uma recuperação grande dos preços de gasolina, depois, agora mais recentemente, né, muito refletindo aí essa crise hídrica e as pressões sobre os preços de energia que a gente já está vendo, e aliado também com aí algo um pouco mais global, né, que seria a parte das cadeias industriais sendo afetadas aí por falta de produtos, semicondutores, essa história que a gente também já vem ressaltando há algum tempo. E aí, mais recentemente, a gente vai ver, né, a cereja no bolo, que vai ser a inflação de serviços com a recomposição desse setor que estava basicamente fechado aí nos últimos trimestres e agora começa a reabrir com a reabertura da economia. Tá? Então, isso daí perfaz um cenário bem desafiador de inflação no curto prazo. A gente até revisou nossa inflação desse ano de 6,5% para 6,9%, a despeito da apreciação do câmbio. E aí, grande parte do culpado disso, enfim, vem tanto do reajuste de gasolina que a gente viu ontem, mas também, basicamente, por uma antecipação aí das pressões de energia para esse ano. E aí, de que forma isso acontece? Quando a ANEEL muda a faixa da bandeira vermelha 2, isso daí traz para esse ano, enfim, uma pressão maior nos preços de energia, no entanto, ela alivia para o ano que vem. Então, a gente, apesar de ter revisado para cima a inflação desse ano, a gente revisou para baixo do ano que vem de 3,9 por 3,6, justamente tirando aí uma parte de administrados que estava, enfim, gerando alguma inércia para o ano que vem, e aí com essa antecipação dos preços de energia a gente traz para esse ano. Ainda assim, não é um cenário confortável, e pensando um pouco em política monetária, a gente considerou muito se faria sentido o Banco Central, né, de fato, acelerar ainda mais o passo de aperto monetário, que foi algo até discutido na última reunião, e eu acho que a última ata do Copom mostrou bastante essa mudança no discurso do Banco Central, que adotou um discurso ainda mais hawkish, né, em relação à inflação, e também tirou a menção ao ajuste parcial, que era algo que também já estava meio que velho aí na comunicação dele, e colocou essa possibilidade, né, já falando, a gente chegou a discutir a pertinência de dar 100 pontos nessa reunião de junho já. Isso aí abriu apostas para você aumentar em 100 pontos já na próxima reunião. Olhando em relação assim, qual o benefício marginal que ele poderia ter em acelerar, isso
isso daí eu acho que seria dar acho que um recado para as expectativas de 2022 que estavam subindo. Se elas continuassem subindo, eu acho que talvez faria sentido o Banco Central tentar, enfim, ainda ser mais incisivo no aperto monetário. No entanto, assim como a gente, né, nós mesmos revisamos a inflação para o ano que vem, a gente imagina que isso daí deva acontecer no mercado, então a gente não vê o Fox piorando para o ano que vem. Então, com isso, eu acho que com as expectativas relativamente estabilizadas, não faria muito sentido o Banco Central acelerar ainda mais para 100 pontos na próxima reunião. Isso faz com que a gente mantenha aí o cenário de 7% de Selic para o final do ano, no entanto, indo ao passo de 75, né? 3,75 e uma última de 50. Isso daí mudaria pouco a inflação do ano que vem, quando a gente vê a construção dos modelos do Banco Central, e já seria um passo suficientemente rápido, né, em termos de política monetária, para o ajuste total que deve ser feito, né? E aí, lembrando que assim, a gente está até com um ajuste um pouco acima do que é o considerado neutro pelo Banco Central, e parte disso pode ser que o neutro também esteja um pouco mais alto, dados os riscos fiscais, que apesar de estarem um pouco adormecidos, né, enfim, estarem um pouco adormecidos por enquanto. No entanto, a gente vai enfrentar uma eleição não tão trivial para o ano que vem, em que toda a discussão sobre qual a política econômica do próximo governo deve manter esse risco fiscal relativamente ainda alto, né, ao longo do tempo. Tá? Então, com isso, a gente fecha o cenário de Selic em 7% neste ano. E aí, para terminar a parte aqui do cenário doméstico, a gente, enfim, tem chamado atenção para boa dinâmica que a gente tem visto na balança comercial e na conta corrente, né? A gente mostrou no último mês que a gente já vê um superávit de conta corrente depois de, enfim, mais de 10 anos de déficits. No entanto, duas coisas têm chamado atenção. Primeiro é que essa, enfim, balança comercial muito robusta que a gente tem visto para esse ano, a gente já espera um saldo comercial acima de 80 bi, não tem refletido em contratações de câmbio comercial, né, de câmbio de exportação. Né? Isso é meio um conundro para a gente imaginava que conforme as empresas acabassem seu processo de pré-pagamento de dívida lá fora, e esse processo parece estar no fim, uma vez que a gente tem visto até novas captações robustas lá fora por parte de empresas, isso daí levaria aí uma volta desse câmbio contratado de exportação, e isso não tem ocorrido, né? Então, o que a gente vê no gráfico da esquerda é justamente aí a abertura dessa boca de jacaré, em que a balança comercial acumulada em 12 meses sobe bastante, no entanto, a gente não vê a contrapartida no mercado de câmbio, tá? Então, essa é a primeira coisa que chama atenção. Então, o balanço de pagamentos se encontra né, de uma maneira tal que não é refletido no mercado de câmbio, né? Então, acho que essa primeira, eu acho que ressalva que a gente tem que fazer da boa visão que a gente tem para o balanço de pagamentos. E a outra é a seguinte, é a saída de investimento brasileiro para portfólio lá fora, né, que são investimentos brasileiros feitos, né, de, enfim, investidores domésticos, que estão sendo feitos em fundos, ações e renda fixa lá fora. E aí, basicamente, aqui existe uma popularização desses investimentos, né, tanto em pessoa física, mas também em fundos institucionais, que a gente tem visto esse movimento maior. Por enquanto, grande parte dessa saída tem sido contrabalanceada aí por entradas de investimentos estrangeiros em renda fixa e em ações aqui no Brasil, e também a gente tem visto, como eu falei, essas captações por empresas lá fora. No entanto, chama atenção que conforme a gente entre num cenário de político mais complicado, imaginando as eleições do ano que vem, e também a gente possa ter uma reviravolta no cenário externo em termos de liquidez, isso faz com que a gente possa perder essa fonte de financiamento no nosso balanço de pagamentos e a gente só sobre aí com essa necessidade de financiamento, que seria essas saídas para investimentos lá fora, né? Então, em algum momento, apesar de a gente ainda estar relativamente otimista e no curto prazo com o fluxo cambial, em algum momento esse cenário pode mudar, né,
justamente porque a gente está baseando parte do nosso financiamento externo enfim, linhas do balanço de pagamentos que são mais voláteis e suscetíveis aí tanto à percepção, né, externa de liquidez, como também à percepção doméstica de risco, tá? Então, eu acho que é algo aí a monitorar, e tem chamado bastante atenção essa saída de investimentos brasileiros lá fora, justamente pela magnitude, né? Então, algo que rodava aí ao redor de 1 bi, que, enfim, seria 12 bi ao ano, agora já alcança perto de 3 bi por mês, o que se mantiver nesse nível, seria alguma coisa mais perto de 35 a 40 bi de saída no ano, né? Que é metade da nossa balança comercial. Então, acho que é algo que a gente tem que monitorar, porque pode ser fonte aí de estresse no mercado de câmbio mais à frente.